As origens das celebrações do Ano Novo Judaico há muito está envolta em mistério. Famílias ao redor do mundo celebram durante o outono com doces, iguarias, orações alegres e o toque do chifre de carneiro chamado shofar. Esse feriado é conhecido como Rosh Hashanah, que em nossa língua quer dizer cabeça do ano. Também Yom HaZikaron, que significa dia da memória. No entanto, o que está sendo exatamente lembrado nesse dia? Por incrível que pareça, a Bíblia não oferece nenhuma pista clara. É um dia de antigos enigmas e questões que simplesmente ninguém sabe a razão de ser. Os estudiosos concordam com sua grande antiguidade remontando à época de Moisés. Lemos pela primeira vez sobre esse feriado em Levítico, no capítulo 24, no capítulo 23, perdão, no versículo 24, onde é chamado de Zikaron Teruá, um memorial de gritos, traduzindo para a nossa língua, ou simplesmente sopro de buzinas. É uma santa convocação a ser realizada no primeiro dia do sétimo mês. Enquanto isso, no capítulo 29 do livro de Números, chama de Yom Teruá, ou o dia da gritaria, que também pode ser traduzido como sopro de buzinas. As três orações especiais do dia são pela realeza de Deus, pela lembrança e também pelo toque do shofar. Algo de grande importância deve ter acontecido nesse dia, né? Deve ter sido memorizado durante essa festa e agora, para os historiadores, está perdida na antiguidade. Sabemos que era necessário gritar e tocar buzinas do shofar para poder celebrar a coroação dos monarcas em Israel. Pelo menos uma dúzia de ideias foram apresentadas quanto ao motivo por trás da celebração, incluindo a lembrança da ligação de Isaac por Abraão, comemorando a futura chegada do Messias e o julgamento final de Deus. Durante os tempos do Talmud, ali do 3º ao 6º século a.C., Rosh Hashanah foi associada à coroação de Deus. Isso se origina do muito antigo Cântico do Mar, que vemos ali em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 18, que afirma: Yahvé reinará para todo sempre. Também evoca os salmos de coroação que descrevem Deus como rei, como vemos ali no Salmo 45, 47, 93, 95 e 97. E no Salmo 98, no versículo 6, nós lemos ali que com trombetas e ao toque do chifre de carneiro, grite de alegria diante do Senhor, o seu rei. No entanto, por que não é mencionado na Torá se realmente esse foi o motivo? A Torá que eu me refiro são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Se Moisés pretendia celebrar a coroação de Deus, por que não disse isso explicitamente? O que as famílias judias realmente estão celebrando no ano Rosh Hashanah? E será que existe algum evento secreto por trás de tanta alegria, mesmo que os judeus não saibam? Bom, pesquisadores sugerem uma proposta muito radical, na verdade até mesmo chocante, de que eles estão se lembrando da coroação de Acaenaton, ou simplesmente Moisés, sugerindo que um dos mais importantes faraós que já houve na história e o principal profeta do judaísmo são a mesma pessoa. Intrigante, não é? Pesquisadores dizem que podemos entender melhor esse quebra-cabeça se conectarmos o faraó Acaenaton ao profeta hebreu Moisés, fazendo algumas comparações. Veja bem, a coroação de Acaenaton, então chamado de Amenhotep IV, foi amplamente estudada e debatida por muitos estudiosos. Isso ocorre porque não existe nenhum texto explícito que descreva o evento. Nós sabemos que ele sucedeu seu pai, Amenhotep III, em 1354 a.C. Sabemos também que o sacerdote Maneto, que viveu durante o 3º século do BCE, registrou que Amenhotep III passou 7 meses do seu último ano no trono, e assim seu filho chegou ao poder depois de 7 meses de regra anual do seu pai. Isso pegou os historiadores
e pesquisadores de surpresa, porque a mesma relação existe entre o início do ano religioso, Rosh Hashanah, que ocorre 7 meses após o primeiro dia do ano cívico judaico na primavera. Poderia o Rosh Hashanah ter sido definido para o primeiro dia do 7º mês, porque foi quando Acaenaton subiu ao trono, exatamente 7 meses após o início do governo do seu pai? Sendo assim, Moisés e Acaenaton a mesma pessoa? Vários estudiosos pesquisaram indiretamente a data de ascensão de Acaenaton, calculando a de seu pai. Por exemplo, Charles Cornell van Sicklen III analisou cuidadosamente todas as inscrições associadas à ascensão de Amenhotep III e deduziu que, provavelmente, ocorreu no primeiro dia do 2º mês de Shemu, ou a estação da colheita, que equivale ao 10º mês egípcio. Se seu filho assumisse o trono 7 meses após o início do ano do seu pai, ele teria ascendido durante o primeiro dia do primeiro mês da estação de crescimento, chamado Peret, ou 5º mês egípcio. Em outras palavras, o dia de sua ascensão foi muito provavelmente o primeiro dia do 7º mês após o início do ano, ou seja, seu pai assumiu o trono, ou exatamente quando o Rosh Hashanah ocorre. É realmente interessante, não é? Notavelmente, isso é confirmado independentemente pelo especialista em Amarna, que era a cidade que Acaenaton governou, chamado William J. Murnane, e que muito provavelmente ele subiu ao trono em algum momento durante os primeiros 8 dias do primeiro mês de Peret. Durante esse período, em 1354 a.C., essa data específica teria caído em algum momento no início de novembro, com seu pai assumindo o trono em abril. O jovem monarca, representado em proporções e poses tradicionais egípcias, oferece vinho e incenso a divindades tradicionais masculinas e femininas também, como Atum, Hathor. No centro acima do seu novo nome real, vemos os chifres de carneiro que mais tarde viriam a tipificar os chifres do shofar judeu. A tradição mais conhecida do Rosh Hashanah é o toque do shofar. Durante esse dia, que é sagrado para os judeus, o chifre de carneiro é tocado mais de 100 vezes para celebrar Deus, a presença de Deus, o reinado de Deus sobre o universo e comemorar o início do ano novo. No entanto, nenhuma razão é dada na Torá. Sabemos que, em outras situações, os toques das buzinas do shofar marcou a coroação dos monarcas em Israel. Os shofares podem ser feitos de chifres de muitas espécies de bovinos, incluindo gado, ovelha, ibex, antilocabra e até mesmo o majestoso antípole cudo. E aí você está perguntando, e por que você está falando aí essa questão de onde vem o chifre do shofar? É porque é o seguinte, olha, escavadores que trabalhavam na cidade de Amarna, a cidade governada por Acaenaton durante a década de 20, eles encontraram 2 chifres de antílope, tão semelhantes aos chifres do shofar dos dias modernos, que poderiam ser os primeiros exemplos da história já encontrados, ou seja, os mais antigos. Também vemos uma grande cena de tumba em Amarna, retratando um contingente núbio oferecendo tributo a Acaenaton, ouro, marfim, chitas e, o que é mais relevante aqui para a nossa especulação aqui, o nosso vídeo, antílopes com longos chifres. Agora, será que isso pode ser considerado uma prova para se especular? Bom, veja bem, ao meu ver, quando a gente estuda um pouco a história de Acaenaton, a gente percebe que a música era uma parte integrante da vida em Amarna, principalmente quando Acaenaton governou. E esses chifres de antílope certamente contribuíram muito para o meio musical. E Acaenaton era um cara que muito possivelmente adorava música. Inclusive eu andei pesquisando uma historiadora chamada Lynn Green, e
Resumidamente, ela diz que, na verdade, a música, de uma forma geral, parece ter cercado Akhenaton o tempo todo, junto com sua família, principalmente quando eles apareciam em público. Veja bem, deve ser visto isso como um elemento essencial da revolução cultural dentro do Egito Antigo, né? E não exatamente como uma prova concreta de que Akhenaton e Moisés são a mesma pessoa. No entanto, não deixa de ser curioso a questão dos chifres, né? Mas em várias culturas, chifres são usados para poder tocar. Agora, chifres dos mesmos antílopes, enfim, tem a questão a ver também com a origem da cultura. O povo judeu ficou muito tempo no Egito, enfim, vamos adiantar. Nós também sabemos que pelas cartas de Amarna, que são supostas correspondências entre Akhenaton e outros reis da região, que o rei Mitanni, como era o sobrenome dele? Não, na verdade era o rei de Mitanni, perdão. O rei de Mitanni, Tisurata, né? Perdão, Tisurata era o rei de Mitanni. Mitanni é o nome da cidade. Tisurata era o rei. Enviou muitos chifres ao Egito para o rei Akhenaton. Olha que interessante. Ele presenteou Akhenaton com vários chifres. Havia dois tipos principais de ovelhas no Antigo Egito. Durante o Império Antigo, a espécie principal era a Ovis longipes paleogiatica. Bem difícil de falar, né? Eles tinham chifres longos, retos e ondulados, e foram completamente dominantes na arte egípcia por muitos séculos. Por exemplo, se você olhar a imagem do deus Kenubis, se você pesquisar aí no Google o deus Kenubis, você vai ver que ele é exatamente como esse carneiro, tá? Com chifres ondulados, enfim. Essa espécie, entretanto, foi extinta e outra espécie de ovelha acabou entrando no lugar, né? Que é uma espécie chamada Ovis aries, e se tornou muito popular no Egito ali em 2000 a.C. Eles eram caracterizados por um chifre curvo e eram mais comumente associados a Amon, que é o deus de Tebas. Sabemos pelas inscrições que Akhenaton favorecia o chifre mais antigo, longo e ondulado dessa espécie. Os chifres foram associados à coroa Atef durante ali os seus festivais chamados Sed, que eram cerimônias de coroação, de renovação, de renascimento, e do rei como divindade solar. Esses poderosos faraós inspiraram o jovem rei que reinventou o seu antigo capacete como uma nova coroa, né? O triplo Atef ou Hem-Hem, como era chamado. A nova coroa Hem-Hem incorporava penas de avestruz, discos solares, cobras e chifres de carneiro retorcidos, e lembrava o sol nascente e o renascimento, ambos temas comuns no Ano Novo. Seu nome pode ser traduzido como gritando, quase idêntico ao nome bíblico Rosh Hashanah, Yom Teruah, o dia da gritaria. Agora, por que gritar? Por que toda essa gritaria no Rosh Hashanah? Bem, poderosos gritos de alegria sempre acompanhavam a coroação de qualquer rei, tanto no Egito quanto em Israel. Por exemplo, quando você lê ali em 2 Reis, no capítulo 9, no versículo 13, nós vemos que as pessoas tocaram shofar e gritaram quando Gel foi coroado. Além disso, lemos na inscrição da coroação do faraó Horemheb que todo o povo estava em alegria e clamou aos céus. Grandes e pequenos se apegaram à alegria e toda a terra se regozijou. Está mais ou menos escrito assim. Lembre-se de que Horemheb ajudou a restaurar a religião egípcia após o regime de Amarna. Durante a coroação, os novos nomes do faraó foram escritos nas folhas da árvore da vida em Heliópolis. Eles também foram inscritos no Livro da Vida, que é um pergaminho conhecido como o Livro dos Mortos. Os nomes no Antigo Egito eram de extrema importância, mais mística e mágica do que cívica, podemos dizer assim, né? E como foi enfatizado por Metel Milica, que é um historiador,
Ele diz que o conhecimento do nome de um deus ou de um homem dava poder completo do mago sobre ele. Da cena de uma tumba de Amarna, vemos também Akhenaton e Nefertiti oferecendo o nome real de Aton em cartelas ao disco solar do mesmo nome, enfatizando a importância do nome real de Deus. Agora, milhares de anos depois, esses temas de realeza e poder do nome ainda ressoam durante o Ano Novo. Por exemplo, a famosa oração de Rosh Hashanah, Avinu Malkeinu, chama Deus de nosso Pai e nosso Rei. É Malkeinu. Eu sempre erro essa pronúncia. Além disso, a saudação mais importante durante o Rosh Hashanah é o Ishana Tová Tikateivu, ou que seu nome seja escrito por um bom ano. Agora, onde o seu nome é escrito? Segundo a tradição talmúdica, tanto no livro da vida, Sefer HaCaim, quanto em sua árvore da vida, Etz Caim. Isso está imortalizado, inclusive, no Salmo 72, que diz: durma o nome do rei para sempre, que continue brilhando enquanto o sol brilhar. O nome de uma pessoa é muito importante durante o feriado, com a esperança de que, por meio da confissão e do arrependimento dos pecados, seu nome possa ser resgatado e restaurado, sendo escrito tanto no livro da vida quanto na árvore da vida. Este é um eco da sagrada árvore da vida Ished em Heliópolis, na qual os nomes dos faraós foram escritos simbolicamente durante sua coroação. Heliópolis era a grande e antiga cidade do Sol, reverenciada por Akhenaton, e até aparece na Torá como a casa adotiva de José, que se casou com a filha do sumo sacerdote de Ra. Agora veja bem, dois historiadores, um cara chamado Stephen D. Ricks e John J. Sroka, escreveram 27 elementos de antigos rituais de coroação no Antigo Egito. Novamente, a maioria deles corresponde às celebrações do Rosh Hashanah. São bem semelhantes. Primeiro, acreditava-se que as lavagens cerimoniais evitavam o mal, traziam vida e simbolizavam o renascimento do rei. Vemos esse ritual em muitas cenas de templos que retratam o faraó sendo cobertos pelos deuses nas águas da vida. Sabemos que rituais de lavagem semelhantes eram comuns em Amarna. Restos de lavatórios revestidos de cal foram escavados e inscrições em tumbas retratam tanques de lavagens rituais com 2 lances de escadas. Estes são notavelmente semelhantes aos antigos e modernos mikavot judaicos, que eram banhos rituais ali em degraus, com muitas vezes tem diferentes rotas de entrada, tanto na saída quanto na entrada, para não misturar ali os lavados dos não lavados, enfim. Agora, lavar-se no mikveh, entrando ali no lavatório, enfim, continua sendo um costume muito importante antes do Rosh Hashanah. Outro elemento discutido por Ricks e Sroka é que o rei renasce simbolicamente durante sua coroação, enquanto Rosh Hashanah celebra o nascimento da natureza, do ano e das nossas almas. Outras conexões incluem festa, sigilo, vestimenta, que tem que ser branca, puramente branca, e a colocação da coroa, que hoje é chamada de Kater Torá, que é, de certa forma, uma espécie de cabeça que é colocada no próprio rolo da Torá, enfim. Rick e Sroka finalmente chamam a atenção para temas maiores que fundamentam os rituais de coroação e que também se conectam ao judaísmo moderno. Eles geralmente estavam ligados ao sacerdócio, aconteciam em algum espaço sagrado, como um templo, e o monarca também era geralmente um sacerdote ou dotado de poder sacerdotal. Todos estes ecoam temas modernos do Rosh Hashanah, onde os serviços ocorrem na sinagoga, o lugar mais sagrado da oração judaica, e a instituição sucessora do templo judaico, onde os sacerdotes administravam os sacrifícios e outros ritos de acordo com a Torá de Moisés.
Agora, durante o Império Antigo, os anos do reinado dos reis egípcios foram determinados pela fundação de templos e também censos em todo o país, ou seja, era chamado o ano da enésima contagem, enquanto durante o Império do Meio eles foram incluídos no calendário cívico. No Novo Reino, entretanto, os anos do reinado dos reis foram contados a partir dos seus dias de ascensão e não exatamente do seu nascimento, né? Em outras palavras, cada ano novo começa no aniversário que o rei toma posse, sem levar em conta o dia ou ano que ele nasceu. Isso acabou se tornando uma parte estabelecida na monarquia israelita também, que é posterior, e ainda é, acredita-se, preservada em Rosh Hashanah, ou o Ano Novo, que começou no aniversário da ascensão de Akhenaton. Uma vez que não há nenhuma razão lógica para que o primeiro dia do sétimo mês deva ser considerado como um Ano Novo Sagrado, pesquisadores sugerem que seja porque ele lembra a ascensão de Akhenaton no primeiro dia do sétimo mês do reinado do seu pai, marcando o início de um novo reinado e um novo ano. Os judeus ainda poderiam estar celebrando secretamente a coroação de Moisés, que seria na verdade Akhenaton. Bom, uma passagem antiga da Torá pode nos dar uma certa pista, mas afirmar que é bom, não. É uma passagem chamada de A Bênção de Moisés, né? Onde o líder do judaísmo abençoa cada tribo israelita separadamente. No entanto, tem um versículo que se destaca, né? Que diz que Moisés foi rei sobre Jesurum, quando os líderes do povo se reuniram junto com as tribos de Israel. Você vê ali em Deuteronômio, no capítulo 33, no versículo 5. Agora, se Moisés já foi há muito tempo concebido como um rei, então faz ainda mais sentido que Rosh Hashanah estava secretamente celebrando a sua suposta coroação, sendo ele Akhenaton ou não. Talvez as pessoas quiseram fazer uma espécie de coroação simbólica para Moisés, ou consideravam ele como rei, enfim, não dá para afirmar. Todo outono, durante a celebração do Ano Novo, né, o shofar é tocado para lembrar os judeus de se lembrarem de um evento esquecido e para comemorá-lo com gritos de alegria. Se essa celebração memorável, mas totalmente misteriosa, realmente esconde as sementes de uma coroação faraônica de alguma forma perdida ao longo de 3.000 anos, então isso sugeriria fortemente que Akhenaton realmente viveu para se tornar Moisés, preservando assim o seu monoteísmo revolucionário, indo contra o politeísmo egípcio. Enfim, é uma teoria bem maluca. Mas se for verdade, acho que não muda muita coisa, né? Porque Akhenaton pode ter se convertido ao Deus de Israel e assim abandonado as antigas práticas egípcias. Mas aí como é que ficaria a narrativa bíblica se realmente isso fosse verdade? Bom, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Se Akhenaton foi ou não Moisés, se eles são a mesma pessoa. Eu quero saber o que vocês acham sobre essas especulações. Fala pra gente aí nos comentários, tá bom? Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu tentei passar o máximo de detalhes possíveis sobre a questão, que é uma questão polêmica, delicada, mas ao mesmo tempo divertida de ser estudada. No mais, eu agradeço a todos pelo carinho e audiência e, acima de tudo, pelo respeito. Fiquem sempre com Deus. Shalom.